Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. Hoje é domingo, dia do Senhor. Espero que você já tenha se arrumado e ido para a missa, ou você deve estar se preparando para ir, mas não falte ao sacrifício da Santa Missa, que Deus se oferece a nós, que se dá a nós. O terceiro mandamento diz que nós devemos guardar os domingos e festas. Levemos a sério, meus irmãos. Faltar à missa ao domingo implica em pecado mortal. Claro, há as exceções. Os doentes que não podem ir, alguma circunstância difícil que deve ter acontecido e por isso a pessoa foi impedida de estar participando da missa. Aqueles que moram lá na roça e dificilmente os padres vão, esses estão livres. Eles faltaram não porque eles quiseram, eles faltaram por causa de uma circunstância. Agora você que mora perto da igreja, mora na cidade, tem missa e você não vai por preguiça ou porque você colocou algo acima da missa, por exemplo, uma festa. Tem gente que por causa da festa acaba não indo na missa. Isso implica em pecado mortal. Vai na missa e depois vai para a festa, não tem problema você chegar atrasado. Mas hoje é o dia do Senhor. E o evangelho que eu acabei de proclamar está em João 15, do versículo 1 até o 8. E agora Jesus vem nos dar um grande ensinamento. O convite que ele nos dá é que nós devemos permanecer nele para dar frutos. Quem não permanece nele não vai dar frutos. E aí ele conta essa parábola da videira que nós acabamos de ouvir. E ele diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. E esta é uma grande verdade, meus irmãos. Sem Jesus, não conseguiremos viver as virtudes. Sem Jesus, nós não conseguiremos nos livrar do pecado. Sem Jesus,
nós jamais seremos santos. Então, a necessidade de nós buscarmos o Senhor. Jesus está dizendo aqui também que quem não permanece nele será lançado fora como um ramo e secará. E tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Aqueles que não procuram Jesus, aqueles que não permanecem em Jesus, aqueles que não creem em Jesus, os ateus, os materialistas, aqueles que já declararam que não querem saber do Senhor, esses serão lançados fora. E depois de ser lançados fora, serão queimados. Aqui Jesus está fazendo uma alusão ao fogo eterno, à condenação eterna. Ele está falando do inferno. Aquele que não se submete a nosso Senhor. Aquele que não procura viver como Jesus viveu. Aqueles que não procuram viver os ensinamentos do Senhor serão lançados fora. Meu Deus! Você tem medo disso? Você já pensou? Depois de você estar passado a vida neste mundo, e aí passa para a vida eterna para viver a verdadeira felicidade. E chegando lá, Jesus vai dizer: eu não te conheço, afastáveis de mim, e ide para o fogo eterno, e ali viver no inferno para sempre, sabendo que nunca mais sairá de lá, porque passou a vida aqui neste mundo sem querer saber de Jesus, sem lutar contra o pecado. Imagina a pessoa passar a vida toda sem ir na missa, sem a confissão, cometendo pecados em cima de pecados, aí depois passa para o outro lado e aí se depara com a verdade que não quis ser acolhida, que é nosso Senhor, e aí sofrer eternamente, enquanto poderia ter aproveitado esse tempo para viver com Deus, para estar com Deus, para conhecer o Senhor, para produzir frutos de vida eterna. E não quis. E deixou tudo para trás. Meus irmãos, como é difícil quando nós, sacerdotes, nos deparamos com pessoas que não tinham uma vida em Deus, que não queria saber de Deus, e aí nós recebemos a notícia que aquela pessoa morreu. Claro, eu sei que você vai dizer assim, nós não podemos julgar, mas não é uma questão de julgamento, é uma questão de evidência. Aquela pessoa não quis aproveitar a vida. Claro, nós iremos rezar como bons cristãos, não vamos deixar de rezar por essas almas, mas fica aquela dúvida: será que ela se salvou mesmo? Mas ela não permanecia em Deus, não queria saber de Deus. E às vezes a gente fica justificando na nossa mente, dizendo: mas no último momento ela deve ter se arrependido. Mas Deus é misericordioso. Nós vamos justificando essas coisas. É até bom, meus irmãos, para nós não ficarmos doidos aqui e entristecidos. É até bom nós pensarmos assim: sim, ele se salvou apesar de tudo. É até bom para nós.
Mas é triste, meus irmãos, saber que do outro lado não foi isso que aconteceu. Uma vez uma pessoa estava me contando que num velório, foi até um diácono que estava fazendo ali as exéquias daquela pessoa que havia falecido, e começou a falar que aquela pessoa tinha sido uma pessoa boa, que era uma pessoa de Deus, que viveu bem com seus pais. E aí foi falando tudo, e aí aquela palavra que nós costumamos dizer, não é por maldade, mas é para consolar mesmo as pessoas. Ele está no céu, descansou. Depois que acabou lá os funerais, tudo, aquela mãe muito entristecida, ela procurou o diácono e disse: mas diácono, o que o senhor falou não é verdade. O meu filho não viveu aquilo. Não é verdade, diácono, o que o senhor falou. E o diácono ficou muito triste naquele momento, melhor, ficou sem graça, né? Porque a mãe foi sincera. A mãe não estava dizendo também que o filho tinha sido condenado. Ela estava dizendo para o diácono que o que ele falou não era verdade. Vamos viver a santidade, meus irmãos. Vamos permanecer em Cristo. Se permanecerdes em mim, diz Jesus, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Então, hoje eu quero pedir, como eu falei esses dias na homilia, eu quero a minha salvação, a salvação dos meus. Quem não permanece em mim, de Jesus, será lançado fora como um ramo e secará. E tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimado. Aí ele faz, mais uma vez, essa reafirmação: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em mim, Jesus está dizendo. E permanecerei, e eu permanecerei em vós. E como é que nós permanecemos em Jesus? Na vida de oração. Nós permanecemos em Jesus quando nós confessamos os nossos pecados. O pecado mortal nos afasta de Jesus, nós ficamos sem ele. Então o sacramento da reconciliação nos une com ele novamente. Quando nós comungamos, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus permanece em nós quando nós meditamos, nós lemos o seu evangelho e ali meditamos o evangelho. Você tem permanecido em Deus? Ou as circunstâncias da vida têm te afastado de Deus? Ou você está decepcionado com Deus? Meus irmãos, nós não podemos nos decepcionar com Deus. Jamais. Deus é Deus, Deus é o Senhor. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Tem pessoas que às vezes não entendem o que ela está vivendo e o que Deus vai tirar do que ela está vivendo e começa a murmurar, começa a brigar com Deus e começa a dizer: eu não quero saber de Deus, eu não vou viver. Meu Deus, nós só temos perder, nós só temos de uma circunstância dessa. Nós só vamos perder e vamos perder Deus. Perder Deus é a pior coisa que pode existir na face da terra. Perder Deus é a pior coisa que pode acontecer para uma alma. Permaneçamos no Senhor. Mas diante deste evangelho, se pergunte:
O que é que tem levado, ou que situação você está vivendo, que Deus não permanece em você? É o adultério? É o roubo? É o sexo desregrado? São as orgias, meus irmãos? É essa questão aí de homem com homem, mulher com mulher? E agora já está saindo mais uma, meu Deus do céu, cada vez mais. E isso acontece porque o homem se afasta de Deus. Agora é aquele que se relaciona com tudo, com o ser humano, com animais, com tudo que aparecer. Meu Deus do céu! Como Deus vai permanecer? Nós precisamos fazer comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Paulo, nós não podemos fazer comunhão com os demônios. Nossa comunhão é com o nosso Senhor. Com Ele que nós devemos permanecer. Mais uma vez eu te pergunto, o que tem levado você a se afastar de Deus, a estar longe de Deus? Eu repito mais uma vez, foi alguma decepção que você viveu? Graças a Deus, um dia eu atendi uma pessoa que ela dizia que estava afastada de Deus há muitos, muitos anos. E eu perguntei, quantos anos? Uns 30 anos. Imagina, meus irmãos, 30 anos perdidos. 30 anos perdido. Mas, graças a Deus, voltou. Graças a Deus. Que tem agora mais 30 anos para permanecer em Deus. Mas pode ser também que essa vinda tenha sido justamente para ir ao encontro de Deus. É numa dessa que a pessoa, depois de uma bela confissão, Deus a chama e vai para o encontro de Deus reconciliado, reconciliada, e aí Deus vai dizer: vinde bendito do meu Pai. E aí a pessoa vai dizer: ufa, escapei. Escapei por pouco. Você está longe de Deus? Volte. Você abandonou a Igreja Católica? Volte para a Igreja Católica. Volte para a casa do Pai. Volte. Faça como aquele filho pródigo que abandonou o pai, quebrou a cara e voltou. Mas ele voltou. Quebrou a cara, sim, mas voltou. E o pai o recebeu, o acolheu com muita alegria. Ninguém vai dar fruto sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É preciso voltar para nosso Senhor. É preciso estar com o Senhor. E não tenha medo. Tem pessoas que estão com medo de buscar o sacerdote para se confessar e se reconciliar com Deus. Esse medo é o demônio que coloca, porque ele sabe que se você buscar o sacerdote e se confessar, a salvação vai entrar na tua vida. Então o que é que ele faz? Coloca medo. Não vai não, o sacerdote vai brigar com você e tudo. E ainda que o sacerdote brigasse, porque isso dificilmente iria acontecer, e ainda que acontecesse, o importante é que no final ele iria dizer: eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é bom, meus irmãos, ouvir essas palavras. Eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí acontece o retorno, e aí agora
a pessoa permanece com Deus, Deus permanece com ela, aí ela vai dar frutos de santidade, e depois de dar fruto de santidade, quando for o encontro do Senhor, permanecerá no céu para sempre, porque nós fomos chamados para o céu e habitar junto com a Santíssima Trindade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.